Em 2017, estará no ar o Boom, que fará a viagem de São Paulo a Nova York em apenas 3 horas e meia, um terço do tempo atual. O avião encurtou as distâncias em todo o planeta. Os primeiros voos de um objeto mais pesado que o ar, motorizado, ocorreram no início do século XX, nos Estados Unidos, quando os irmãos Wright levantaram voo com o Flyer. O Flyer voou de uma colina com a ajuda de ventos fortes e trilhos. Voou por 30 metros e atingiu 3 metros de altitude. 3 anos depois, Santos Dumont estabeleceu o primeiro registro de um voo na Europa com o 14 bis. Os irmãos Wright praticamente planaram. Santos Dumont levantou o voo, decolou a partir do solo. O voo percorreu 60 metros e atingiu 3 metros de altura. O primeiro voo cruzando o Canal da Mancha ocorreu em 1909. O sucesso desse voo impulsionou a comercialização de aeronaves para competição e uso militar. A Primeira Guerra foi um período intenso de desenvolvimento da aviação, da engenharia e design de aeronaves. Nos anos 20, as principais capitais da Europa foram conectadas por companhias que adaptaram aeronaves militares para uso comercial. Em 1935, o DC-3 revolucionou o transporte de passageiros. Tinha capacidade para transportar até 28 passageiros e fazia voos mais longos. Na Segunda Guerra Mundial, ocorreu extensa atividade de fabricação, engenharia, pesquisa e desenvolvimento na indústria da aviação. Surgiram caças, bombardeiros e aviões de observação. Durante a Segunda Guerra, se desenvolveram o DC-6, o DC-7 e o Constellation, que tinham cabines pressurizadas, voavam muito mais alto e eram muito maiores. O Constellation comportava 91 passageiros. O motor a jato foi o passo seguinte. Era um revolucionário sistema de propulsão. Inicialmente aplicado a aviões militares, seu maior impacto ocorreu no transporte de massa. A partir de 1958, o Boeing 707 dominou o mercado de aviões civis. Os aviões atuais são muito parecidos com o Boeing 707, apesar das formas de produção e dos materiais terem se alterado bastante. A construção de aviões exige conhecimentos em 4 grandes áreas. A aerodinâmica, estuda como o ar escoa pelo avião. Propulsão, estuda como projetar o motor que irá fornecer o impulso necessário para um avião decolar e voar. Materiais e estruturas, estuda os materiais que irão compor a estrutura e todos os componentes do avião. E controle, estuda como controlar a velocidade, direção, altitude e outras condições que afetam o modo como os aviões voam. Uma invenção importante foi a do avião que ultrapassa a velocidade do som, o supersônico. O supersônico teve vida curta devido aos seus elevados custos e a problemas ambientais, como o ruído e a poluição. Em 2000, um Concorde da Air France acidentou-se com perda total. Este acidente deu encerramento às operações do Concorde. Outra área importante é a do desenvolvimento de materiais mais leves e mais resistentes. Um dos mais importantes é o alumínio, metal leve e menos sujeito à corrosão. Quando o primeiro voo comercial decolou, em 1952, o alumínio já compunha a fuselagem e as asas. Até os dias atuais, é um material amplamente empregado. Recentemente, são usados os materiais compósitos. Um material compósito é resultado da união de 2 ou mais materiais com propriedades físicas distintas, como leveza e dureza, leveza e elasticidade e dureza. A fibra de carbono é o material compósito mais usado nos aviões de hoje. É ideal para aplicações que precisam de resistência, rigidez, pouco peso, amortecimento e elevadas temperaturas. Uma das principais vantagens é sua altíssima resistência à tensão, que supera em mais de 5 vezes a das ligas de aço.
O titânio é outro material importante, um metal duro, leve e muito resistente. Desde os anos 50, é usado na fuselagem, no revestimento das asas, nos dutos de ar, nos fixadores, nos discos de compressor e na turbina. Hoje, ocorrem transformações revolucionárias que incorporam todo o progresso tecnológico, mas vão além. O avião do futuro, já se sabe, incorpora 2 novos materiais, o grafeno e o microlátis. O grafeno é um nanotubo de carbono, que possui 1/6 do peso do aço e é 100 vezes mais resistente, 100.000 vezes mais fino que um fio de cabelo. Pode ser comprimido sem quebrar, recuperando sua forma original. O segundo é o microlátis, que mudará o peso das aeronaves. Considerado o metal mais leve já criado, o microlátice foi inspirado na estrutura dos ossos, sólido por fora, oco por dentro, com resistência à compressão. Vamos ver brevemente os aviões supersônicos com materiais mais leves e novos propulsores. A NASA já anunciou o seu, com voo mais limpo, seguro e silencioso. A meta da NASA é uma aeronave que voe a alturas muito mais elevadas, que queime 50% menos de combustível e que reduza as emissões de gases do efeito estufa em 75%. A Airbus já registrou a patente do Concorde 2.0, a aeronave com potencial de fazer trajetos entre Londres e Nova York, 5,5 mil quilômetros em cerca de 1 hora. Outra proposta é o corpo da asa híbrido. A asa combina perfeitamente no corpo da aeronave, o que a torna extremamente aerodinâmica. Chamado de N3X, emprega supercondutores em motores elétricos para diminuir o consumo de combustível, emissões e ruído. Outra inovação importante já está em uso, é a propulsão elétrica. O Sunflyer é um avião para 2 passageiros movido a energia elétrica. Tem autonomia de 3 horas e precisa apenas de meia hora para carregar as baterias. Não emite poluentes e tem baixíssima poluição sonora. Estes pequenos aviões, em fase final de testes, brevemente estarão no mercado. O Silent Falcon já está em produção. Sem piloto e guiado à distância, o avião é movido apenas por energia solar e carrega suas baterias em voos silenciosos e sem emissões. É o avião ideal para vigilância de grandes áreas. O Solar Impulse voa 40.000 quilômetros, alimentado apenas por energia solar. O equipamento voa sem combustível fóssil e sem emissão de poluentes. Neste modelo, a energia solar é convertida em energia elétrica em painéis dispostos nas asas do avião. E a impressão de aviões em 3D? A Airbus apresentou o Thor, que é totalmente impresso, não tem piloto, possui 4 metros de comprimento e 4 metros de envergadura. É composto por 50 peças impressas e demora 4 semanas para ficar pronto. É elétrico e apenas a bateria e as rodas não são impressas. Como boom, estão surgindo uma série de novas aeronaves. A aviação é uma das áreas mais dinâmicas e interessantes da engenharia. E podem aguardar, existem vários projetos em fase final, apoiados nos novos materiais, na nanotecnologia, em novas fontes energéticas que vão reduzir e muito a duração das viagens e a poluição ambiental.